Alô, alô, entrando online. Tô online aí, consertei a câmera. Tá, todo mundo tá me escutando? Todo mundo me escuta? Escuta? Sim, sim, beleza. Trazei um pouquinho. Tá, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu tô com... Bom dia, Ponce, Marcelo, Fernando, Jean, Gedone, J. Doni, Matheus, beleza. Eu tô com um computador aqui só, tá? Então eu não tô me enxergando. Eu tenho sempre um outro computador que eu fico cuidando, tá? Então vocês vão ter que ter... Eu vou ter que ser um pouquinho mais lento, porque inclusive aí eu não enxergo o texto. Tá? Não vou enxergando o texto. Com um computador só eu tenho que ficar alternando entre a tela que eu estou mostrando e aqui a caixinha de texto. Bom dia, Matheus, Marcos. Então deixa eu ver, eu tenho que ir agora. Deixa eu ver como é que estão as coisas. Tá bem fora do foco. A câmera tá torta, mas tudo bem. Ela tá numa superfície que não é lá muito boa de apoio. Vamos ver. Tá, aí melhorou. Beleza, então. Vou sair daqui. Muito cuidado para não errar. Vamos sair daqui. Vamos vir para cá. Aí. Muito bem, pessoal. Já fizeram o tema de casa, sessão sala de imprensa, blog. Já foram lá? 1º de agosto hoje, né? Começa agosto. Tem muita gente no mercado que diz que é o mês do cachorro louco. Não é assim? É ou não é? Já ouviram falar isso? Mês do cachorro louco, né? Agosto. Bom dia, pessoal. E hoje, também coincidentemente hoje, foi o dia dos PMIs globais. Tá? PMIs. Índice de gerente de compra das indústrias. Ou seja, toda empresa tem um cara que é o gerente de compras que vai lá e solicita os componentes, né, que ele tem que comprar para montar o produto que ele vai vender. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos nessa lógica. Você entrevista de antemão o gerente e pergunta, e aí, tá comprando mais pecinha, parafuso, coisinha, semicondutor, tá comprando mais ferrolho, sei lá. E aí ele responde, sim, não, talvez, e aí, acha que vai melhorar ou vai piorar? Acho que vai piorar, acho que vai melhorar. E aí você tem todo um apanhado de expectativa. E por isso que se diz que o PMI ele vem, né, de antemão aos índices oficiais, né, de indústria. De cada país tem o seu órgão oficial que calcula. Aqui nós temos o IBGE, né, que é oficial, mas tem outros. Tem a FGV, tem a própria Serasa também calcula, enfim. Então a moral é essa aí. É já uma prévia de como anda a indústria no mundo. Começou no Japão ontem. Ontem de manhã nós já discutimos aqui o PMI do Japão, veio ruim. Ontem às 11 da noite, um pouquinho... lá pelas 11 da noite saiu o PMI da China, Coreia, Taiwan, Vietnã, Indonésia, e foi saindo. Tá? Austrália foi saindo e veio avançando para o oeste. Começa a pegar Rússia, Europa, Eurozona, Reino Unido, daqui um pouco tem o ISM de Chicago, que é o análogo, né, o PMI. Daqui um pouco sai, e temos inclusive mais adiante no Brasil aqui também. O Gival está dizendo que não é cachorro louco. Não sei, Givaldo. Isso é você que está dizendo aí. Tem que perguntar para um amigo seu, não para você. Você é suspeito para falar. Brincadeira. Tudo bom aí, Givaldo? Fazia tempo que não aparecia, hein? Muito bem.
Moral da história, vamos lá então, sem mais delongas, tá? Fazer um pouquinho rápido, que eu não tô na minha base, tô em trânsito, tô num quarto de hotel, vocês estão vendo aí ao fundo a minha cama desarrumada. Moral da história, deixa eu dar um zoom in aqui. Na Ásia, esse é o ponto de corte, tá? Acima de 50, indústria em expansão, tá? E o de julho é o mais clarinho. Deixa eu botar aqui. O de junho é o mais clarinho. O de junho é o mês anterior, é o mais escuro. Ou seja, todo mundo na pior, menos Índia e Indonésia, ainda mostrando algum respiro, né? Ainda para fora d'água, com a cabeça para fora d'água. A Indonésia melhor, Indonésia melhor que no mês anterior. A Índia pior, mas ainda acima de 50, expansão. O resto tudo pior, tá? Pior não, a contração. A China veio melhorzinha. Julho aqui, ó, veio um pouquinho melhor que junho, mas ainda abaixo de 50. Agora, o interessante da China é que são dois os PMI que saíram. O primeiro, esse que eu estou falando aqui, é do Market e do HSBC, do HSBC, tá? Não é o oficial, ele veio melhor. O oficial veio pior. Aí eu tenho aqui um gráfico que eu mostro sempre todo mês, tá aqui, ó, os dois, né? Tá aqui os dois. O do HSBC em vermelho já estava em contração há muito mais tempo e agora ameaça melhorar, tá? E o oficial da Federação de Logística e Transporte, não sei o que mais, lá da China, ainda estava em expansão, só que vem recuando e ameaça escorregar para baixo dos 50, né? Você pode imaginar, o oficial, eles têm a tendência, têm interesse em mentir, etc, etc. Bom, mas nem sempre foi assim. Tem momentos em que o oficial está pior do que o privado. Então não é algo assim, né? Essa barra aqui calcula a diferença. O oficial vem vindo melhor do que o privado, do que o do HSBC e do Market, faz meses, mas nem sempre foi assim. Quando ela está aqui a barra para baixo, é porque o do HSBC veio pior, tá? O privado veio pior do que o oficial. Então essa é a situação na Ásia, tá? Vietnã tomando um tombão, é uma das próximas fronteiras aí do desenvolvimento, né? Vietnã e Coreia do Sul. O interessante da Coreia do Sul é que o volume, né, de exportações ano a ano, computado de julho a julho de 2011, caiu quase 9%. E aí o Goldman Sachs gosta de ver esse tipo de dado específico da Coreia, porque ele tem a Coreia do Sul como o canário na mina de carvão. Tem aquele negócio lá que os mineiros sempre têm uma gaiolinha com um canário lá dentro, né, na mina. E ele sempre fica cuidando do canário. Quando o canário fizer assim, ó, é porque deu merda, tá? Deu merda é o primeiro, supostamente é isso, né? Supostamente é o primeiro que sente a falta de oxigênio e aí, ó, salve-se quem puder. Então, por isso que os mineiros sempre levam um canarinho dentro de uma gaiola lá para baixo da mina. E o Goldman Sachs faz essa analogia, né, com as exportações da Coreia. São exportações eminentemente direcionadas para o mercado asiático. Tem um parque fabril grande, que se desenvolveu muito, né, nos últimos 20 anos, tornou-se grande, e o principal foco de exportação é a própria Ásia, que também é um vasto mercado consumidor. Então vocês já veem aí a inter-relação dos fatos, né? Enfim, tá aí o dado. Vamos para a Europa, viajando como o Sol para a Europa. Antes da Europa, China. Aqui outro dado interessante, tá? Volume de tráfego ferroviário, primeira contração desde 2009, tá? Aqui está 2009 e aqui está a contração. Deixa eu ver se vocês têm algo a me dizer aqui. Som cortando. Deve ser a internet aqui é razoável, tá, Wesley? Eu transmiti outra vez, estava bem. Mas sem imagem, só áudio. Bom, eu agora tô com... Bom, depois fica gravado, tá? Vocês perderam, mas eu volto aqui então. Esse aqui eu tava mostrando o tráfego... não, aqui vocês estão me vendo, né? Aí não adianta, para aí. Deixa eu tirar isso daqui, tá aqui. Eu tava mostrando o tráfego ferroviário na China.
contração desde 2009. Só contraiu lá, né? No ápice do pepino entre 2008 e 2009. Então, tá aí, sinal de alerta. Eu tava mostrando aqui, ó, se vocês perderam, tá? A situação da Ásia. Só 2 acima de 50, Índia e Indonésia. O azul claro é o mais recente, o azul escuro é junho, tá? O resto tudo abaixo de 50, contração na indústria. Tombo forte no Vietnã, na Coreia do Sul, exportações inclusive, em Taiwan, no Japão, que foi ontem, o dado já havia saído ontem, na China veio melhorzinho, tá aqui, mostrei. E mostrei também aqui, ó, esse gráfico aqui, que compara os dois PMIs da China, do HSBC, que é o privativo, né, que eles chamam de privado, em vermelho, já mostrando uma melhora, e o oficial ainda em expansão, mas já encostando no 0 a 0, tá? É isso que eu tinha mostrado. Tá bom agora? Pegaram? Beleza, então não perderam muita coisa. Daí, vamos para a Europa. Vamos para a Europa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa minha tabela no Excel aqui, que puxa muito o processador, tá? Aí, vamos ficar mais enxuto. De repente é isso também, às vezes. Bom, PMIs, né, indústria da Europa. Olha quem vem melhorando. Tudo abaixo de 50, tá? Bem entendido. Tudo contraindo, mas melhorou um pouquinho. Grécia e Espanha. Olha quem vem piorando. Alemanha, França, Itália, Reino Unido, tombo forte. Áustria não tem o mês anterior, não sei o que aconteceu. Holanda empatado, abaixo de 50. República Tcheca. Polônia melhorou, mas abaixo de 50. E Irlanda, segundo mês de expansão. Irlanda, hein? Está fazendo bem o serviço de casa, né? Foi a primeira a ser resgatada 2 anos atrás. Tomaram a dura, né? Fizeram as reformas, vará. O povo passou fome, sentiram, mas agora aí, ó, já está expandindo. Interessante isso, né? Interessante. E na Eurozona, bom, aí eu tenho aqui mais um gráfico da Reuters que mostra a produção industrial da China desde 2000, no pico lá, né, entre 2009 e 2010. Vem decaindo, tá? Vem decaindo. E aqui é o mesmo gráfico do PMI que eu mostrei antes, só que a fonte daí é a Reuters. E ele era pequenininho, não consegui fazer muita coisa nele. Molto bene. Aqui vamos ao apanhado geral, então. Você tem aqui Eurozona, tá? E produção industrial nesse primeiro gráfico aqui. Deixa eu dar o zoom in na Eurozona. Aqui o PMI em azul caindo, escorregando mais ainda para baixo, né? A Eurozona é o composto. E produção industrial ainda é a oficial daí, né? Ainda provavelmente está atrasada, vai tomar a curva aqui, tá? Isso é a Eurozona como um todo. Abaixo de 50 e bem abaixo, né? Veio pior que esperado. Isso aqui é Inglaterra, Reino Unido, tá? Tombo. Em laranja é o oficial, né? Que sai depois. Então provavelmente vai alcançar o PMI em azul. Aqui é Itália. Ó, a Itália aí dando uma freadinha, né? Vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe? Italianada lá fabricando macarrão. Macarrão e Ferrari. Aliás, vocês viram na sessão sala de imprensa? Postei ontem de noite que o mercado de carros de alto luxo na China tá às moscas, hein? As Lamborghini Gallardo tá de barbada lá, hein? Encalhou tudo. Então, veja que interessante, né? Tá lá na sala de imprensa. Espanha arriba, melhorou um pouquinho, mas ainda bem abaixo de 50. Alemanha, tombo no Alemanha. E França meio que estabilizou também, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Bom, aí aqui eu tenho os melhorzinhos, né? A Irlanda já acima de 50, então expandindo.
expandindo e acelerando, tá? Grécia fazendo pivô de alta aqui, com a graça de Deus vai se recuperar, né? Até porque a gente depende, né, do azeite de oliva dos gregos, que a gente vai lá e compra no supermercado, né? E aqui, bom, aqui é um dado interessante. Não, mas eu não tinha mostrado, mas eu mostrei, acabei mostrando, tá? Não tinha percebido, mas o PMI da Itália caindo. Não, pera aí, então eu peguei o gráfico errado lá em cima da Itália, que mostrava Itália, tá aqui. Itália Manufacturing PMI. Bom, eu peguei, uma das fontes está errada, tá? O da Itália não sei dizer agora, teria que ver na sala de imprensa. Mas era justamente para mostrar, eu achei que era o único gráfico que mostrava o descompasso entre o PMI e a produção industrial, que sempre vem depois, né? Um tempo depois é divulgado. Tá, mas não importa também. Tá, voltando aqui para cima. Aí, que mais temos a relatar? Já falei aqui da China, já falei do tráfego. Isso aqui não vou comentar. Ontem saiu o Bill Gross, que ele é um dos cabeções lá do PIMCO, que é simplesmente o maior fundo de renda fixa do mundo, Pacific Investment Management Corporation, sede em Newport Beach, Califórnia. Eu fui visitar ele ano passado e fui lá no prédio dele, né, que é um prédio pequeno até, e pedi uma horinha com ele e obviamente não fui atendido, infelizmente, né? Óbvio, né, que não ia ser atendido, né? Mas é interessante, tava lá do lado do cara, né? Beleza. Bom, mas ele falou, ele publicou ontem no site dele um editorial muito interessante dizendo por que ele não espera que ações dos Estados Unidos deem um retorno consistente para os próximos bons longos anos, tá? Bons longos anos, né? E aí mais ou menos ele decretou a morte do mercado de ações, né? Não está interessante, quer dizer. E aí não tem como a gente não voltar atrás e lembrar dessa capa aqui em Business Week, tá? Que foi em 1979, 12 de agosto de 1979. A morte das ações. Como a inflação está destruindo o mercado de ações. E aí o que se viu depois é que o mercado engatou 20 anos de crescimento sem parar do mercado de ações. Então é engraçado isso, né? E aí eu estava lendo ontem do Bank of America, uma das economistas-chefes, que é uma indiana chamada Savita Subramanian. Ela faz, eu já tinha mostrado esse indicador aqui, de vez em quando eu volto a mostrar quando ele sai, né, quando eles publicam. É um indicador nativo deles, tá? Proprietário, que eles calculam, é o Bank of America Merrill Lynch. Eles computam dos seus pares em Wall Street. Seus pares são as mesmas, as outras casas, né, de análise, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citibank, etc, etc, etc. Jefferies, sei lá, e assim vai. A percepção dos analistas sell-side. Sell-side é os analistas que vendem os relatórios para o público, né? E o que eles estão achando, o que eles estão pensando. E nunca, desde 1985, é uma tomada mensal, né? Mensal. Nunca desde 1985 os analistas em Wall Street estiveram tão baixistas com relação a estoques. Ou seja, se aqui, quando eles estavam nesse ponto, deu um mega repique, aqui deu um mega repique, aqui também, e aqui o que será então? Ou eles estão muito certos e o mundo vai acabar, ou eles estão muito errados. Tá? Então, nunca estiveram tão errados desde 1985. Então, segundo ela, provavelmente é o mais forte sinal de compra que ela já viu desde 1985, tá?
Tá aí, ó. É o indicador Sell Side Consensus Indicator, que saiu ontem, 31 de julho de 2012, tá? Do Bank of America Merrill Lynch, relatório assinado pela Savita Subramanian. Muito bem, e aí? Vamos ver, né? Se vai acertar ou não. Aqui peguei do Deutsche Bank um relatório do mês, né? Desempenho do mês. O pior Xangai, depois Espanha, Nikkei, o euro, Itália, cobre, aí vai subindo. O melhor foi trigo e milho, né? Petróleo, o DAX, interessante o DAX, né? CRB, cesta de commodities, Europa, né? Índice europeu, Dow Jones Stocks 600 da Europa, e a Bovespa também subiu aí quase 4 e pouco por cento, né? Apesar do tombo de 2% de ontem. E aliás, falando em Bovespa, fechamos aqui ontem o nosso índice futuro. Deixa eu só ver aqui. Escapadinha padrão, tá, beleza, tá, beleza. Bom, talvez a internet eu não consigo monitorar, porque eu não tenho outro computador aqui do meu lado, tá? Mas talvez dê umas rateadas. Mas se ratear, volta, você sabe o esquema, né? Se não, daqui um pouco eu volto ali na caixa de texto para ver. Aí, olha que interessante, fechou assim ontem, né? Fechou assim. O que é isso aqui, 60 minutos? Botei até uma interrogação lá no blog. O que é isso? Será que é? Será que é? E aí, quando você vem para o diário, aqui na resistência, que aliás desempenhou muito bem seu papel ontem, não foi isso? Não foi isso que a gente viu no call? Né? Que a função da resistência era resistir. No momento do call até parecia que não ia resistir, mas ainda tinha 6 horas de pregão pela frente e acabou resistindo. Muito bem. E agora? E agora, José? Vai cair? Vai subir? Só Deus sabe. Vamos ver como é que tá. Continua mais ou menos igual. Tá? Não mudou muito, tá? Deixa eu botar aqui. Moral da história, tudo isso que eu fui falando, né? Problema na China, PMI é ruim para tudo que é lado, na Eurozona é o 11º mês de contração, na China é o 8º mês de contração, que mais? As piores marcas desde 2009, tombo na Coreia, nas exportações e pará. Só nabo, né? Só nabo. Aí você vai pensar, hoje é dia. Hoje é dia de quê? Vamos ver aqui. De alegria. Tá aí, ó. Tudo subindo. Vai explicar. Vai explicar fora da explicação clássica, né? Já estava precificado. Até minha avó, se eu telefonar para ela agora, ela diz: vó, por que está subindo? Porque já estava precificado, filho. Barbada, né? Olha, o Xangai subiu 0,94, o Nikkei caiu. Tá, tudo bem. E o resto ficou mais ou menos. A França sobe quase 1, Inglaterra sobe 1 com 11, o DAX está zero. O DAX está de ontem aqui, tá? Isso aqui tá errado. Não sei porquê. Vamos fazer aqui então um negócio. Eu não sei, não tem Alemanha hoje? É feriado lá, não sei. Tá marcando de ontem aqui. Mas não importa, porque Milão está subindo 0,60 e Espanha está 0,11 de queda. Então, interessante, né? Ibov está zerado, dólar zerado, 2,045, Vale 0,20 de alta, Petro 0,56 de queda, e assim vai. Itúbio 0,15 de queda, Banco do Brasil 0,92 de queda, Eletropaulo 0,5 de alta, e parará. Então vejam que coisa interessante, né? Mas, claro, da mesma forma como ontem, ainda tem 6 horas de pregão pela frente, né? Tudo pode acontecer. No frigir dos ovos, a vantagem ainda é a dos comprados, era ontem, continua hoje, pouquinho menos de folga, mas
pouquinho menos de folga, mas a vantagem é dos comprados, expliquei ontem, tá? Só que agora já perdeu 2% aqui de folga, né? Que foi o que caiu ontem, mas ainda tem uma folguinha. O saldo nas corretoras supostamente estrangeiras, supostamente ontem, ainda foi positivo, tá? Para as blue chips. Supostamente porque não é um dado oficial, né? Depende de quem calcula, e nem sempre as pessoas calculam de um jeito igual. Então, para fulaninho dá um, para ciclaninho dá outro, para beltraninho dá outro. Mas algo aí como 90 milhões, 100 milhões, 70 milhões de reais, alguma coisa assim, tá? O volume das ações que caíram ontem, volume financeiro, bateu com razoável folga o volume das ações que subiram, então fica mais ou menos sinal de alerta. E quem sabe aqui então ficamos na espreita se é ou não é o nosso ombro cabeça a ombro, tá? Ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Que mais? Sessão sala de imprensa, botei lá. Hoje tem Fed, né? Fed, ninguém espera grande coisa. Amanhã, uma coisa que eu estava pensando que amanhã tem Banco Central Europeu, né? Que talvez seja mais importante nessa altura do campeonato que o próprio Fed. O Fed já tá, mas todo mundo sabe que agora não vem nada, vem em setembro, se vier não é grande coisa. Falei ontem, né? Expliquei ontem, mostrei até ontem aqui onde é que estava na sessão sala de imprensa. A questão do ECB é que semana passada o Mário Draghi, explico sim, Danilo, tá? Já explico. Bom dia, Torquato. O Mário Draghi semana passada deu uma declaração que meio que pegou o mercado assim não desprevenido não é a palavra, mas pegou o mercado de surpresa, porque foi uma declaração forte. E o mercado entendeu que vem chumbo grosso aí, tá? Vem chumbo grosso e não deve ser o que geralmente né? Que é o programa aquele LTRO, baixar o juro, que pode baixar. Na última reunião ele baixou, pode baixar ainda mais, teria folga para isso, apesar de que a inflação está desconfortável para patamares de Banco Central Europeu. E aí ele bateu, o mercado, claro, operou com euforia, né, porque interpretou assim, vai vir coisa boa aí, vai vir coisa quente, e aí ficou aquela sensação, né? Se não vier compra de títulos da Espanha e da Itália, se vier qualquer um dos outros cenários, corte de juros, etc, etc, não é o que o mercado está esperando, tá? A sensação que ficou seria que ajoelhou, vai ter que rezar, mais ou menos isso. Só que aí, já comentamos ontem, ele começa a bater de frente com quem realmente tem o dinheiro, que é a Alemanha. E está ali na sessão sala de imprensa uma série de declarações de N pessoas, de N órgãos da Alemanha, o representante do Banco Central, o representante da Alemanha no ECB, o presidente do Bundesbank, o ministro das Finanças alemão, todo mundo assim, olha, não é bem assim, não é bem assim. Falar não é igual a fazer. Cuidado, vai bater de frente. Não está previsto na legislação. E alemão é muito de fazer a coisa certinha, né? Então, complicado. Mas aí, quando você pensa em termos de jogo de xadrez, aí eu comecei a questionar ontem, né? Me questionar. Por que ele teria feito isso? Por quê? Porque obviamente ele sabia que ia bater de frente com bancos, com a Alemanha. O que está por trás aí? A gente não sabe, na verdade, a gente não sabe. A gente é pequeno demais para saber. E, na verdade ninguém sabe, porque aí fica analista daqui, dizendo, discutindo, não, mas tem que ver isso, não, mas tem que ver aquele outro, tem que ver não sei o que. Eu mostrei a teoria dos jogos, né, do Bank of America, diz que o melhor cenário é justamente isso, é a Itália, e o Mário Draghi é italiano, de certa forma, e subornando aos pouquinhos a Alemanha, né, e fazendo que nem esquartejador, né, aos pouquinhos, né.
até que dê tempo, né? Dê tempo e vá lá e o parlamento alemão vote o negócio lá em setembro e chancele, etc, etc. E aí avaliza então que os órgãos lá, o ESM e o Fundo Soberano, o EFSM, ajam efetivamente como instrumento bancário e vêm e comprem o título da Espanha e da Itália. O próprio Mário Monti hoje disse que, meio assim, em tom de... hoje de manhã cedo, né, em tom de resignação, né, tipo assim, eu não quero um resgate total, só o que eu quero é que alguém compre meus títulos um pouquinho mais barato, para eu conseguir me financiar enquanto eu resolvo as coisas. Então esse é o estado, né? Hoje, amanhã, vamos ter aí provavelmente alguns solavancos pela frente, né? Para bem ou para mal. Mas enfim, era isso. Boa parte do que eu falei aqui eu já havia comentado ontem, né? Menos essa última parte aí do meu pensamento sobre a estratégia do Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu. O Danilo pergunta, o que é comprado e o que é vendido? Danilo, o mercado, quando você está no mercado, e isso serve para qualquer um, tá? Serve para a sardinha e para o tubarão, serve para o grande fundo, serve para mim, serve para você, serve, enfim, todo mundo que está no mercado fazendo alguma coisa. Você tem duas posições básicas. Ou você está comprado, ou seja, você comprou algum ativo, você comprou índice futuro, por exemplo, está comprado. Obviamente que se você comprou, você espera que suba para depois vender mais caro, né, e ganhar dinheiro. Se você não está comprado, você pode estar de fora, esperando, tá? Neutro, de fora. Mas na outra ponta, você pode estar vendido. Você acha que vai cair e você faz uma operação vendida em índice futuro. Você vende índice futuro com a expectativa de recomprar depois mais barato. Dá para fazer isso. Dá para fazer inclusive com ações. Acha que Petrobras vai cair e não tem Petrobras na carteira? Aluga ela do mercado, vende e depois, se ela cair, você vai recomprar mais barato, vai ganhar dinheiro e vai devolver para o dono. Porque você alugou, né? Você alugou. Quando você aluga uma ação, ela fica sua temporariamente, mas ela é sua. Temporariamente ela é sua. Você faz o que você quiser com ela. Vende. Quis vender. Vende. Beleza. Só que não esquece que tem que devolver para o cara lá. Como é que vai poder devolver para o cara? Tem que ter de novo Petrobras, né? Como é que eu vou ter de novo Petrobras? Comprando no mercado. Entendeu? Esse é o jogo. Eu não sei se você está familiarizado com isso aí. Tá? É o comprado, o vendido e o neutro, né? O de fora. Então essa e assim, quando o tubarão ele pode muito bem estar comprado, pode muito bem estar vendido, mas imagina que o somatório da briga dos tubarões resulta que o preço médio de compra desses caras seja acima, resumindo a história, o mercado hoje tá num patamar acima do ponto médio em que a soma dos tubarões operou. Ou seja, quem está com a vantagem é o tubarão comprado. Agora, nem todo tubarão está comprado. Isso é fato, nem todo mundo vai estar comprado. Tem o tubarão vendido também. Tá? É isso que eu quero dizer. Então a vantagem ainda é para quem está comprado. E quando você tem essa vantagem, você tem mais maleabilidade, você tem mais espaço para modificar, alterar, reposicionar a sua estratégia. O vendido, quanto mais o tubarão vendido, quanto mais o mercado sobe, mais estrangulado ele fica. Daqui um pouco, ou ele vai ter que entrar mais pesado em algum momento e fazer valer a sua opinião, se ele for um tubarão grande mesmo, ou ele vai ter que largar fora. E largar fora significa, como ele está vendido, significa comprar. E aí, quando ele compra, ele joga mais pressão de demanda em cima do preço, ajuda até a aumentar ainda mais. Tá? Essa é a dinâmica. Então, por isso que eu disse que o mercado futuro é comprado em índice futuro, na média.
da margem para o comprado. E esse patamar tá mais ou menos, essa média, 55.300 pontos. É isso. Ok? Muito bem. Última passadinha no mercado. Continua lá. Aqui assim, né? Deixa eu ver se eu estou mostrando a coisa certa. Tá aqui. Tá ali. Bem lá. Agora a gente pode ver o seguinte, ó. Daqui um pouco fecha 1 hora de pregão. Olhem isso aqui. A gente pode considerar, não a primeira hora, que é a partir daqui, mas um pequeno range nos 15 minutos daqui até... Olha, eu diria até aqui assim, ó. Tá? Porque a partir daqui o preço foi rejeitado, esses dois aqui. Então a moral é o seguinte, eu tenho uma lateralidade razoavelmente bem definida, e tenho o ponto mínimo dela aqui. Bom, se começar a querer se embrenhar aqui, dentro dessa faixa, o espaço é pequeno, tá? Mas se perder essa aqui, então o mercado vai estar mais ou menos mostrando qual é a sua vertente, né? Para baixo. E se romper para cima, periga recuperar o patamar que atingiu aí no dia 30, 2 dias atrás. Então fica essa perspectiva aqui. É um gráfico rápido, 15 minutos. Ó. Tem que ser ágil aqui. Isso é coisa pro day trader, tá? Eu mesmo não faço isso. Não faço porque não tenho como. Gostaria, né? Eu bem gostaria de ficar brincando um pouquinho, mas não tenho como, tá? Então é a última pincelada. Bom, o dólar eu esqueci de atualizar. Deixa eu botar aqui então. Vou botar nesse aqui. Dólar longo prazo. DOLU12. Que é mais rápido. O dólar U12 ontem passou para o predomínio dos comprados por breve e ligeira margem. Ele era dos vendidos. E está ainda aí, também numa lateralidade. Está mais ou menos do mesmo jeito que está o Indifut, né? O índice futuro. Tá bem ali, ó. Lateralizado, né? O mês inteiro lateralizado. O Banco Central acabou criando aí, né, uma banda quase que sem querer, né? Porque ele deu a entender que 2,10, acima de 2,10 não quer, mas abaixo de 2 também não quer. Né? Esse é o recado que ele mais ou menos deixou evidente. E tá ali. Agora vamos ver, né, o que acontece aqui. Tá? Esse é o dólar setembro, que a partir de hoje, 1º de agosto, tem liquidez plena. E vai até 31 de agosto. Ok, gente? 38 minutos, já vamos longe no call. Alguma pergunta geral aqui? O Guilherme Floyd não sabia como funcionava o aluguel. Eu expliquei assim sucintamente, tá? A melhor explicação mesmo você, Guilherme, deveria pegar com o seu corretor, né? Com o seu agente. Daí, porque aqui eu não, sabe, falei assim para mais ou menos posicionar as pessoas, mas ele vai poder dizer direitinho, porque tem algumas particularidades, tá? Mas no geral é isso aí mesmo. De nada, Danilo. Muito bem, então. Deixa eu ver como é que tá aqui as coisas. Tá, tô transmitindo legal. Acho que eu acertei hoje, né? Um pouco mais complicado, preciso ter um pouco mais de cuidado, mas acho que eu acertei na minha transmissão. Tô só com o computador aqui. Muito bem, encerro e volto em 30 segundos, call de ativos, ok? Obrigado.